Vamos chamar aqui o Bruno Rodrigues de Lima. Ele é advogado, historiador do direito e é reconhecidamente o maior especialista na obra de Luiz Gama. Ele é escritor do livro Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito do Brasil da escravidão, livro que está sendo lançado pela editora Contracorrente. Bruno, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo jóia. Como é que tá, Thalita? Como é que tá a TVT? Tudo certo também. Quero muito te ouvir sobre a história de Luiz Gama. Eu ouvi você, inclusive, numa live ali da editora Contracorrente, fui procurar. O livro tem 5 capítulos, né? Você divide em 5 capítulos, começa ali contando a história de Luiz Gama, depois os aprendizados, como ele mudou a história do direito aqui no nosso país. Assim, eu sei que não dá para resumir, mas conta pra gente o que mais te chama a atenção enquanto grande conhecedor da história de Luiz Gama. Conta pra gente o que te chama a atenção nessa história. Olha, é uma história que eu conheço há 20 anos, que desde a primeira vez que eu ouvi, ainda pré-adolescente, e sempre que eu leio ela, leio algum evento da vida do Gama, ela me brilha os olhos para e eu continuo assim querendo saber mais dessa história. Então é uma história que eu já leio ela já há 20 anos, mas eu continuo querendo aprender mais dela. Acontece que agora tem um livro, 600 páginas, minha tese de doutorado, que a editora Contracorrente lança numa edição lindíssima, capa dura e recheada de imagens. E é uma história assim que tem que estar no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, diferentes cursos, para nós nos letrarmos na mais importante história de liberdade. Eu não digo mais no sentido de competição, mas naquela que reúne é, é, vários elementos que fazem uma história poderosa. Então a história do Gama ela é riquíssima para aprendermos a história do país. Então ela não é uma história só individual, ela é a história de um coletivo, de muitos coletivos que fazem o Brasil ser o Brasil. Então a história do Gama, desde o seu nascimento em 1830 na Bahia, a sua infância na cidade de Salvador, a sua relação muito poderosa com a mãe, Luísa Maim, símbolo de liberdade, que ele é quem escreve e põe a mãe dele na literatura. Se nós conhecemos Luísa Maim, é porque ele escreveu a história da mãe dele de uma maneira ainda que muito enigmática, mas isso se desdobrou em muitos outros textos, até o romance da Ana Maria Gonçalves, recentemente, Um Defeito de Cor. Então, a história do Gama não é só a história dele, é a história dele, da mãe, do filho, da filha, de muitas e muitas pessoas que recorreram a ele como a última esperança para conseguir sobreviver no Império do Brasil. Para o direito, qual o papel dele na construção do direito brasileiro? Conta para gente. Olha, Thalita, é engraçado esse país, né? Porque o, um jurista da qualidade do Gama, da inteligência, da originalidade, da contribuição para muitas e muitas áreas do direito, administrativo, constitucional, penal, e ser tão desconhecido, especialmente por aqueles e aquelas que cultivam direito, que trabalham com direito. Então, a contribuição dele é pensar a liberdade, é pensar a justiça, pensar o território, pensar a república num país feito para concentrar desigualdades em níveis absurdos. Né? O Brasil do século XIX inventa um padrão de concentração de riqueza, de terra, de recursos, sem paralelo praticamente. O que o Brasil faz no século XIX, o que o Império do Brasil faz, é algo que repercute até hoje nas desigualdades abissais que o país enfrenta. Você agora entrevistou, eu vi, primeiro o Miguel Stedley e agora o coordenador do Fome Zero. O país discute insegurança alimentar ainda no século XXI, com o território que temos, com recursos naturais e tecnológicos como nós estamos discutindo ainda o problema da fome. E discutindo para resolver agora, felizmente, mais uma vez, sob a liderança do presidente Lula. Então, é um momento, assim, entender o Brasil do século XXI passa necessariamente para entender o Brasil do século XIX. E ninguém interpretou tão bem
o Brasil do século XIX, como Luiz Gama. Luiz Gama escreveu muitos e muitos textos em variadas áreas e ele vai querer compreender o Brasil fundamentalmente pelo direito. O que é uma chave de leitura importantíssima para quem quer compreender o Brasil hoje. Quem quer compreender qualquer pauta de segurança pública, de justiça tributária, de acesso à terra, tem que entender o direito. E o Gama, ele ensina a gente a ler o direito. Então, ele tem contribuições muito variadas, discutindo a doutrina de cada ramo do direito. Ele pensa a soberania nacional, pensa um novo Estado, um Estado que democratizasse os seus recursos. Não à toa, o lançamento dele na literatura política se chama um jornal Democracia, essa é uma revelação do livro, inclusive. O livro mostra como ele começa o movimento abolicionista no Brasil. E começa a partir de um jornal cujo título, cujo nome e ideia síntese é Democracia. Então, a maneira como ele lança o Democracia no país, e ele vai, olha que coisa, aqui na TVT, ele vai definir a sua democracia como uma democracia socialista. Isso a gente está dizendo de dezembro de 1867. 1867. Então, alguém que vai posicionar as coisas nos seus devidos lugares. O que é democracia, o que é república, o que é educação, e vai criar um movimento. Lamentavelmente é um movimento que é derrotado, mas se nós pensarmos na longa duração, ele deixa bases para quem vem depois, né? O movimento abolicionista, e no pós-abolicionismo você tem gerações de intelectuais e de movimentos que vão ligar as suas respectivas lutas à história do abolicionismo, portanto, à história do Luiz Gama, e a gente precisa se letrar nisso. Então, o livro Luiz Gama contra o Império, você bem apresentou, são 5 capítulos, desde o nascimento dele, o mundo que o Luiz Gama nasceu na Bahia de 1830, os aprendizados, muitos aprendizados, como é que ele faz para se tornar poeta, amanuense, escrivão, jornalista e advogado, né? E um advogado que não vai deixar a dever a nenhum outro, tanto que era um advogado vencedor de demandas. Ô Bruno, como curiosidade, como surgiu o seu interesse e seu contato com o Luiz Gama? Eu ouvi a história do Luiz Gama no Quilombo Brotas, que à época era chamado de Sítio da Tia Lula, a Maria Emília Gomes Barbosa, que eu tive a felicidade de conhecer. E a Tia Lula, matriarca do Sítio da Tia Lula, na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo. A Tia Lula organizou um movimento, estavam à iminência de despejo da terra que eles ocupavam já há mais de um século, e na luta popular para manter, ela utilizou de uma tática sabida há muito tempo, que é buscar aliado, né? Buscar gente para costurar relações políticas, e com isso ela procura o Partido dos Trabalhadores da cidade de Itatiba, o diretório municipal, à época presidido pela minha mãe, Elaine Rodrigues, que certamente está na audiência aqui da TVT. E desde então, novembro de 2002, Lula, recém-eleito presidente da República, pela primeira vez, eu tive contato com a história do Luiz Gama no Sítio da Tia Lula, que se tornou o Quilombo Brotas. Sempre foi Quilombo, mas ele reivindica esse nome de uma maneira legal e oficial para os padrões, nos marcos da Constituição de 1988. E o presidente Lula, ainda no seu primeiro mandato, reconhece o Quilombo Brotas como um quilombo, e se torna o primeiro quilombo urbano do país, reconhecido pelo governo federal. Bruno, não sei se você sabe, mas eu moro aqui em Itatiba. Eu tô aqui em Itatiba nesse momento. Não acredito. Então, para mim, não acredito. Sério. Para mim, essa história é sensacional. É sério? É sério. Eu moro aqui Que em bairro Itatiba, você tá aí? eu faço meu home office. Oi? Que bairro? Repete. Eu fico aqui no Qual condomínio bairro? de São Gabriel, na Romildo Prado aqui, né? Que é onde meus pais moram. Então, eu tô Olha aqui em que Itatiba. coisa. Então, para mim, essa história, a hora que você falou o nome de Itatiba, eu não acredito. Vida. E olha que Você coisa, não mora em já que assim, Itatiba, não?
Não, eu não moro. Eu saí de Itatiba já há muitos anos. Eu morei por 5 anos em Itatiba, entre 2000 e 2005. E me formei no ensino fundamental aí na cidade, na escola municipal Sônia Rita, e depois o ensino médio na escola estadual Professora Oscarlina de Araújo Oliveira, é onde eu estudei aí no Jardim México. E é muito legal você dizer de Itatiba, porque você sabe que quando escreve o livro, eu não sabia disso, aprendi agora escrevendo. A última, assim, frase que você coloca é normalmente a primeira, né? Eu ouvi isso de outras pessoas. Então o livro estava fechadinho, pronto para ir para a gráfica, e aí faltava uma frase para abrir o livro que eu fiz como uma dedicatória in memoriam, né? E essa dedicatória in memoriam para alguém que lamentavelmente eu não tive a sorte de entregar pessoalmente o livro e me emociono em lembrar dessa figura querida, que é a diva Maria Martins de Oliveira. Ela é a militante histórica do Partido dos Trabalhadores, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Itatiba, militante do movimento negro em Itatiba. Eu não sei se você chegou a conhecer a diva. E a frase do livro, que abre o livro, é assim: em memória de Diva Maria Martins de Oliveira, que me levou ao Quilombo Brotas, onde este livro começa. Então, a minha busca pelo Luiz Gama começa em Itatiba, no sítio da tia Lula, e que se torna o Quilombo Brotas. Eu vou agora ao Brasil, mês que vem. Eu estou em Frankfurt, na Alemanha, onde eu moro e trabalho. Trabalho aqui no Instituto Max Planck de História do Direito e Teoria do Direito. Mas já falei com a presidente do Quilombo, minha amiga Vera, dizendo: olha, estou indo lançar o livro no Brasil, vou lançar em São Paulo, no Rio, Brasília, Salvador, mas tenho que ir aí no Quilombo Brotas, em Itatiba, para lançar onde o livro começa, no Quilombo Brotas. Me avisa, tá bom? Me avisa que estarei presente também. Deixa eu falar para vocês que nos acompanham, é o seguinte, a gente tem um cupom de desconto da editora Contracorrente para você que quer comprar o livro do Bruno. Tá aqui na tela, é Luiz Gama 40. Você consegue 40% de desconto, então, nesse livro. É só colocar essa palavrinha em letra maiúscula, tá bom? Luiz Gama 40. Entra no site editoracontracorrente.com.br, coloca o cupom, você vai ganhar um desconto para adquirir, então, o livro Luiz Gama contra o Império. Bruno, um prazer falar com você. Muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho. Acho importantíssimo a gente dar a atenção e jogar a luz a esse grande personagem, esse grande herói da nossa história que foi Luiz Gama. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Até uma próxima, viu? Um abraço para você. Obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente. Muitíssimo obrigado à TVT, a você, Thalita, pela entrevista. Uma honra estar falando aqui com você e com toda a audiência da TVT. E vamos ler o Luiz Gama para nos letrar nas lutas por justiça do Brasil de hoje. Muito obrigado.